Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, aprendendo, divulgando a palavra, isso é muito importante. Isso para mim tem um significado muito bacana, muito importante. Isso é nesse 1 ano e meio, né, que eu faço esses vídeos. Minha vida mudou bastante, minha percepção das coisas mudou muito e eu quero que essa mudança ocorra na vida de vocês também, em nome de Jesus, tá ok, queridos? E hoje, quinta-feira, dia 31, último dia, né, do mês de março, eu peço a Deus que nos dê um mês de abril, né, muito bom, magnífico, maravilhoso, recheado de bênçãos, recheado de livramentos, recheado de ensinamentos. E agradeço também a Deus por esse mês de março ter sido um mês, estar sendo ainda, que hoje é o último dia, mas está sendo ainda um mês também muito bacana, muito importante, muito proveitoso, né? Cada dia que a gente está aqui, está aprendendo, cada dia que a gente está vivo é um motivo, é claro, para agradecermos muito a Deus, para termos esse sentimento de gratidão sempre, 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 todos os dias do mês, todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida. Que a gente seja grato sempre, né, em nome de Jesus. E começando, queridos, com a pregação de Billy Graham hoje, é a seguinte: e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10, 9. É impossível algo vir à existência simplesmente por crermos que isso vai acontecer. O Evangelho não passou a existir só porque o homem creu nisso. O sepulcro não ficou vazio na primeira Páscoa, sem o corpo de Jesus, porque algumas pessoas creram. A realidade precedeu a fé. Somos psicologicamente incapazes de acreditar sem um objeto para a nossa fé. O objeto da fé cristã é Jesus Cristo. A fé significa muito mais do que uma aceitação intelectual de tudo que Cristo afirmou. Você não foi chamado para crer em algo que não se pode crer, mas para acreditar no fato histórico que, na realidade, transcende toda a história. A fé realmente significa rendição e compromisso com as reivindicações de Cristo. Não conhecemos Cristo através dos 5 sentidos, mas através do 6º sentido que Deus deu a todo ser humano, a capacidade de crer. Muito bacana, né? Muito legal, muito bacana, muito forte isso, né? Essa pregação de Billy Graham hoje, porque também vem a calhar com a semana que nós estamos falando da fé. Então aqui eu achei muito bacana ele, né, equiparar a fé como um 6º sentido, né, que é a capacidade de crer, né? E a fé nada mais é do que a gente crer. E eu achei muito legal esse ponto que Billy Graham tocou, né, de que a gente crer, mas em algo realmente que existe, né? A gente não crer numa coisa fictícia, numa invenção, numa coisa que a gente tenha dúvida. Não, a gente crê numa coisa que existe. Então a gente acredita que realmente existe. A gente não precisa ver, mas a gente tem a convicção, né, que ela existe, que é verdadeira. Então a nossa crença, né, o nosso acreditar são em coisas realmente que existem. Podem não ser palpáveis agora, né, visíveis agora, mas elas realmente existem. E para a nossa reflexão, para hoje, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, e diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Bom, queridos, hoje não é legal que a pregação de Billy Graham, tudo a ver com o que nós estamos falando. Agora o versículo vem complementar o que Billy Graham disse na pregação. Né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Né? Então, muito legal. Aqui a passagem da Bíblia também bem conhecida, onde um pai leva o filho dele adolescente para que os apóstolos, né, retirassem um espírito que estava atormentando esse menino há muito tempo, e os apóstolos não conseguem, daí chamam Jesus, né,
eles levam daí esse menino até Jesus, e Jesus, né, nessa conversa aqui, está falando com o pai do menino, né? E daí Jesus diz, né, fala para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele, é claro, né, ele cura o menino, né, o espírito maligno vai embora e deixa o menino daí em paz. Então, queridos, que a gente leve esse ensinamento aqui para os nossos dias atuais, para hoje. Ou seja, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, se você pode crer, tudo é possível para você, tudo é possível na sua vida, né? A base da nossa crença, a base da nossa fé, da nossa crença, como disse Billy Graham hoje, é acreditarmos em Jesus Cristo, é a base da nossa fé, né? Se acreditarmos que realmente Jesus Cristo veio até aqui, viveu entre nós, morreu na cruz, nos libertou, né, nos livrou dos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia. Se cremos realmente nisso, realmente, não da boca para fora, mas se a gente acreditar realmente nisso, nós seremos salvos, né? Então aqui ele diz, né, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então, se eu posso crer numa salvação, ela vai acontecer. Se eu posso crer realmente, né, que Deus vai me abençoar, que eu vou ser revestido de toda a provisão divina, se eu posso crer que realmente dias melhores virão, ou seja, qualquer coisa que eu puder crer realmente com força, com veracidade, né? Com certeza absoluta dessa minha crença, tudo irá acontecer. É isso para mim, para você, para todos. Deus não faz diferença para ninguém, né? É o poder da nossa fé que nos aproxima cada vez mais de Deus. É o poder da nossa fé que estreita, né, a nossa relação com Deus, que nos eleva a níveis mais altos, que faz com que a gente mude de fase, como diz o pastor Júnior da igreja aqui onde a gente congrega, mudar de fase, né? Então é pela nossa fé, é acreditando que as coisas vão melhorar, acreditando que Deus está no controle, acreditando que Jesus Cristo esteve aqui, acreditando em todos os ensinamentos e praticando principalmente todos os ensinamentos, né, de Jesus, tudo que ele nos mostrou, tudo que ele nos ensinou, pondo em prática os mandamentos de Deus, tendo temor a Deus, lendo a Bíblia, né, indo às igrejas, procurando cada vez mais se aprofundar no assunto bíblico, usar a Bíblia, né, como nosso manual de vida, orar bastante, clamar bastante. Tudo isso, né, esse conjunto de atitudes, de coisas, faz com que a gente se aproxime mais de Deus. E a base de tudo isso é a nossa fé. E a base da nossa fé é crer em Jesus Cristo. Então, mais uma vez, para ficar gravado para a gente, nessa quinta-feira, a gente pensar bastante nisso. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Né? Então, muito bacana isso. Então, queridos, né? Tudo é possível ao que crê. Você crê que dias melhores virão? Você acredita que dias melhores virão? Acredita piamente que dias melhores virão? Você acredita que Deus está no controle? Você acredita que Deus não vai te desamparar? Você acredita que esse problema, eu não sei qual é, mas se você está enfrentando algum problema, você acredita que se você entregar na mão de Deus, Deus é muito maior do que esse problema? Você acredita nas soluções que Deus pode dar na sua vida? Se você acredita, meu querido, se você tem fé realmente nisso, se você crê nisso, tudo isso vai acontecer no tempo certo, na hora de Deus, quando Ele, né, achar, decidir que é o melhor momento para a sua vida, as coisas vão acontecer sim. Tá bom, queridos? Então que a gente tire, né, essa quinta-feira para pensar bastante sobre isso,
para meditar muito nisso, no poder da nossa fé, mais uma vez, é o que a gente está falando a semana inteira. Só que hoje, refletindo mais sobre isso, tudo é possível ao que crê. Se você crê, que as coisas vão acontecer, as coisas irão acontecer. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado, queridos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos dê muita sabedoria e que essa sabedoria faça com que a gente tenha uma vida cada vez mais plena, cada vez mais serena, pautada nos ensinamentos de Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. E você, querido, que me acompanha aqui todas as manhãs, eu peço a gentileza de divulgar o canal, divulgar os vídeos nas suas redes sociais. Isso é muito importante, isso fará com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do nosso Deus e muito se agradará ao Senhor dessa sua atitude. E eu ficarei muito grato em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E a oração para a gente encerrar hoje é a seguinte: minha fé não vacila quando mantenho meus olhos em Ti, Senhor. Muitas vezes olho para baixo e acabo tropeçando. Que eu hoje entenda novamente o poder que Te ressuscitou dentre os mortos. Amém. Que a gente nunca esqueça, que a gente não vacile nem um pouquinho, que a gente não deixe de acreditar nem por um segundo de que que Jesus esteve aqui e que Ele ressuscitou no terceiro dia e que Ele está vivo e que em breve irá nos buscar, nos resgatar, em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amanhã, Deus permitindo, estaremos de novo aqui, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança. E eu conto com você, tá bom? Então, até logo, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe. E não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.